Olá, bem-vindos a Jonitech mais uma vez para o curso de PHP para iniciantes. Nesta aula vamos falar de operadores lógicos. Na última aula falámos de operadores aritméticos e desta vez é os lógicos. Já andámos demasiado para trás e para a frente com matéria. Aliás, eu dei matéria na última aula que devia ter dado, se calhar na segunda ou na terceira aula. Mas vamos tentar corrigir isso e vamos agora pensar em usar o que já aprendemos. Vamos começar por criar um pequeno exercício com um if statement. Vamos apagar estas variáveis. Aliás, vamos deixar estas variáveis. Não, lei de ideias. Vamos apagá-las. Vamos apagar tudo. Então, tendo apagado tudo, vamos começar por falar-vos um bocadinho do que é que são os operadores lógicos. Então, os operadores lógicos vocês conhecem. Maior, o menor, o maior é igual, o menor é igual. E o igual. O igual. Neste caso, para comparação, tem que ser assim. Dois iguais. Estes são os comparadores lógicos que vocês conhecem, os operadores lógicos que vocês conhecem. Já usamos alguns nos nossos if statements e agora vamos criar um if statement onde podemos usar isto tudo. Vou-vos também falar de o i e o ou, mas mais à frente já explico melhor o que é que quero dizer com isso. Então vamos criar uma variável qualquer, por exemplo, uma variável a, e vamos dar-lhe um número, um valor numérico. Vamos criar uma variável chamada inferior, que se vai chamar, por exemplo, 3. Vai chamar, não, vai ter o valor de 3. E vamos criar uma variável superior, que tem, por exemplo, 60. Ok, imaginemos que nós queríamos saber se... vamos alterar aqui. 18, 60, ok. Imaginemos que nós queríamos fazer um teste para saber se a variável A, ou por exemplo um utilizador com 23 anos de idade, o A pode ser a idade do utilizador, nós queremos saber se o utilizador do nosso website tem a idade compreendida entre os 18 e os 60, ou seja, se ele é superior a 18, a idade dele é superior a 18 ou inferior a 60. Ou não, e inferior a 60, ou seja, se está compreendido dentro desta faixa etária. Como é que fazemos isso? Uma mensagem. Como é que fazemos isso? Fazemos isso com um if. Então vamos começar por fazer a tal comparação. Usamos a estrutura do if-else que já aprendemos. Vamos pôr aqui por baixo o que é que queremos que aconteça. E caso isto não se verifique, vamos pôr aqui else. Queremos que aconteça o seguinte. O que é que queremos que aconteça inicialmente? Vamos pôr só sim e não. É uma verificação perfeitamente simples. Será um echo. Sim. Ok, então qual é que é a condição que nós queremos analisar? Usando os símbolos, os testes, os operadores lógicos, aliás, que já vos mostrei, como é que podemos fazer a verificação se o nosso utilizador tem uma idade compreendida entre o limite superior e inferior? Inicialmente vamos, para começar, comparar o A ao limite inferior. Temos que saber se ele é maior. Ok, mas não é só isto que nós queremos também saber se o superior, se é superior ou não. Nós queremos saber se ele é superior ao nível inferior e inferior ao nível superior, ou seja, se está compreendido entre 18 e 60. Para tal, temos que fazer isto e outra coisa qualquer, e é exatamente isto, tal e qual como se diz. Temos que fazer o i, e o i é representado assim ou assim. Claro que isto em maiúsculas não tem necessariamente de ser em maiúsculas, mas convém, para se ver melhor, está nas convenções. Vamos usar, em vez de usarmos o AND, vamos usar o i normal, com estes dois i's, que é o que eu gosto mais de usar. Então pomos i comercial,
duas vezes, e vamos então comparar a segunda condição, que será A inferior ao nível superior. À variável superior, aliás. Se isto for verdade, continua a ser sim. Exatamente. Mas se fosse, por exemplo, 60, isso já não seria verdade. Então daria não. E porquê? Aqui nós podemos decidir o que é que nós precisamos mesmo de fazer. Imaginemos que nós queríamos saber se o nosso utilizador tem uma idade compreendida entre 18 e 60, inclusive 18 e inclusive 60. Ou seja, se ele tem 18 ou mais e 60 ou menos. Teríamos que pôr um igual. Então é exatamente isso que vamos fazer. Vamos pôr maior ou igual que 18, menor ou igual que 60. Neste caso, sim, é verdade. Ele tem 60. Se pusermos 18, o 18 também está incluído, portanto também vai dar sim. Mas para verem que funciona, se pusermos 5, por exemplo, ele vai dar não, como tal. Exatamente como eu disse que ia acontecer. Outra coisa, nós podemos saber se uma coisa ou outra coisa são verdade. Nós temos o i, mas também é possível usar o ou. E o ou representa-se como? Com duas barras, vocês têm aí mesmo, se tiverem o teclado com o padrão português ao lado do 1, tem uma barra, pronto, precisam de duas barras, isto significa ou então, em inglês, letra maiúscula, or. Funciona tal e qual como o i, só que a diferença é que em vez de ter que ser cumprida esta condição e esta condição, para ser verdade, pode ser correspondida a apenas uma ou as duas. Por exemplo, nós queremos saber se... Vamos pôr aqui 18. Nós queremos saber se o A é igual a um limite inferior ou ao limite superior. Ou seja, para a nossa condição ser válida, ele teria que ter ou 60 ou 18. Não podia ter menos nem mais que isso, ou 60 ou 18. Como é que faríamos? Faríamos assim. Se A é igual ao inferior, ou A inferior, igual ao superior. Se uma destas condições for verdade, o resultado vai ser sim. Portanto, se fosse, por exemplo, 19, não cumpre nenhuma delas. 19 não cumpre nenhuma delas, não sei porque é que não funcionou. Ora, deixa cá ver. É porque eu não estou a fazer isto corretamente. Os comparativos têm que ser feitos com dois iguais. Não é só um, porque senão um estamos a atribuir-lhe esse valor. Vamos ver então o resultado. Dá não, porque é 19, não é 18 nem é 60. Se for 60, por exemplo, dá sim, exatamente. Se for 61, óbvio que dá não. Portanto, vocês já percebem como é que podem usar aqui o ou. Claro que esta idade não será, se calhar, a melhor opção para usar o ou, mas vocês vão encontrar de certeza o uso para isto. Não se esqueçam é de pôr os dois iguais juntos, porque isto compara e isto atribui. O que eu estava a fazer era estava a atribuir à variável A o valor da variável inferior. Não é isso que nós queremos. Nós queremos era comparar, portanto, tem que ser dois iguais. Uma última coisa que eu vos quero ensinar em relação a isto dos comparadores lógicos, ou dos operadores lógicos, é a possibilidade de vocês inverterem a afirmação. Ou seja, imaginemos que vocês querem confirmar se isto é verdadeiro e se isto é verdadeiro. Mas se vocês quiserem confirmar se isto é falso ou isto é falso, esqueçam que isto significa ou, não é muito difícil, não precisam de andar a engendrar grandes coisas. Têm que fazer é pôr entre parênteses a operação em si, ok? Vamos pôr aqui as operações em si entre parênteses para darmos a tal prioridade e atrás do parênteses usamos o ponto de exclamação. Isto significa contrário, ou seja, se not em inglês, se isto não for assim, ou isto não for assim, ele responde sim ou não. Não sei se estão a perceber a lógica da coisa, mas basicamente temos aqui 61, não é igual ao inferior nem ao superior. Se esta lógica estiver correta,
significa que isto verifica-se e isto verifica-se, porque ele não é igual nem a um nem ao outro, portanto ele vai dar assim. Tem que salvar. Cá está, sim. Isto inverte a vossa expressão. É a coisa mais difícil de compreender aqui e vocês façam umas experiências, experimentem mesmo e pronto. Se tiverem alguma dúvida, estou à vossa disposição. Partilhem, comentem, digam qualquer coisinha. Se não disserem, na boa, voltem para a próxima aula. Temos muito para aprender. Obrigado por terem assistido e até à próxima.